Nuevamente por la comunicación. Ahora debe ser a Patricia. Aquí. Na Rádio Regional, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Barache Calçados e Lojas Tanger. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional. Bom dia, amigos do Consulte a Esperança. Um programa da Pastoral Familiar de Lins. A família é a primeira fonte de preparação para a vida, e se o relacionamento global dos seus membros estiver distorcido, precisa ser socorrida, para que estes reencontrem o caminho da verdadeira convivência. O núcleo familiar deve ser o mais saudável possível, pois a vida de cada um deve ser impulsionada por estímulos positivos. E ouçamos agora a mensagem de hoje do diretor espiritual da Pastoral Familiar de Lins, Padre Clarencio Gusson. Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. Estamos iniciando um pequeno estudo da carta encíclica O Esplendor da Verdade, do Papa João Paulo II. Como combinamos no último domingo, não faremos um comentário passo a passo, mas destacaremos as teses e os problemas principais que o documento aborda. Comecemos pelo título da encíclica, O Esplendor da Verdade. Com um perfeito sinônimo, poderíamos chamá-la a luz de Deus. Luz que resplandece em toda a sua beleza no rosto de Jesus Cristo, imagem do Deus invisível, resplendor da sua glória, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, luz dos povos, que ilumina também a face da Igreja, que ele envia pelo mundo inteiro como anunciador e testemunha da fé, do Evangelho e da verdade que o Senhor lhe confiou. Chamados à salvação pela fé em Jesus Cristo, luz verdadeira que a todos ilumina, os homens tornam-se luz no Senhor e filhos da luz, e santificam-se pela obediência à verdade. Obedecer à verdade, eis a dificuldade para o homem, que é continuamente tentado a desviar o seu olhar do Deus vivo para o dirigir aos ídolos, a trocar a verdade de Deus pela mentira. Assim, abandonando-se ao relativismo e ao ceticismo, ele vai à procura de uma ilusória liberdade fora da própria verdade. Mas nenhuma sombra de erro e de pecado pode eliminar totalmente do homem o esplendor da verdade, a luz do Deus Criador. Nas profundezas do seu coração permanece sempre o apelo à verdade absoluta. Apesar dos progressos da ciência e da técnica, nenhum homem consegue esquivar-se às perguntas fundamentais. O que me espera no fim dos meus dias? Qual o meu destino? O que fazer? Como discernir o bem do mal? As respostas só podem vir de Jesus Cristo, porque o mistério do homem só se esclarece no mistério do Verbo encarnado. Só se esclarece no esplendor da verdade, que é Ele mesmo. Lembra João Paulo II que sempre, mas sobretudo nos 2 últimos séculos, com a garantia da assistência do Espírito da Verdade, o magistério da Igreja contribuiu para uma melhor compreensão das exigências morais nos âmbitos da família, da sexualidade, do trabalho, da vida social, econômica e política. Hoje, porém, é necessário refletir sobre o conjunto do ensinamento moral da Igreja,
porque são algumas verdades fundamentais da doutrina católica que no atual contexto correm o risco de serem deformadas ou negadas. Enumeremos alguns riscos. Primeiro, o desenraizamento da liberdade humana da sua relação essencial e constitutiva com a verdade. Segundo, a compreensão errônea e consequente rejeição da lei natural moral. Terceiro, a afirmação de que o magistério da Igreja pode intervir em matéria moral somente para exortar as consciências e propor valores, nos quais depois cada um inspirará, de forma autônoma, as decisões e as escolhas da vida. Em outras palavras, o magistério da Igreja teria em matéria moral apenas uma autoridade consultiva, mas nenhuma autoridade decisória. Quarto, põe-se em dúvida a validade e a eficácia dos mandamentos para cada indivíduo em todas as circunstâncias. Quinto, põe-se em dúvida o nexo intrínseco e indivisível que une entre si a fé e a moral, como se a unidade interna da Igreja e o pertencer a ela se devesse decidir unicamente em relação à fé, ao passo que se poderia tolerar, no âmbito moral, um pluralismo de opiniões e de comportamentos deixados ao juízo da consciência subjetiva e individual, ou à diversidade dos contextos sociais e culturais. Por tudo isto, João Paulo II busca partilhar com os seus veneráveis irmãos no episcopado a responsabilidade de guardar a sã doutrina, com a intenção de precisar alguns aspectos doutrinais que se revelam decisivos para debelar aquela que constitui, sem dúvida, uma verdadeira crise. Tão graves são as dificuldades que acarreta à vida moral dos fiéis e à comunhão da Igreja, assim como a uma convivência social justa e solidária. Por isso também a encíclica se concentrará em enfrentar as questões fundamentais do ensinamento moral da Igreja, sob a forma de um necessário discernimento sobre problemas controversos entre os estudiosos da ética e da teologia moral. Hoje ficamos por aqui. Um bom domingo a todos os caríssimos irmãos. Possível para mim. Só quem vive na luz que é Jesus. Deixar de consultar o oculto pra ver o futuro. Só quem vive na luz que é Jesus. Sois filhos da luz, filhos do dia. Deus é luz e vós filhos da luz. Sois filhos da luz, filhos do dia. Deus é luz e vós filhos da luz. E a magia que me dá poder, como deixá-la? Só quem vive na luz que é Jesus. Como ser capaz de perdoar quem me feriu? Só quem vive na luz que é Jesus. Negar, ter sucesso, amorizar, ruinando vidas. Só quem vive na luz que é Jesus. Sois filhos da luz, filhos do dia. Deus é luz e vós filhos da luz.
Prezados ouvintes do Consulte a Esperança, a maioria das crianças que são encaminhadas para tratamentos psicoterápicos revela nos consultórios que não sabe lidar com suas frustrações. Teve uma educação sem regras, não aprendeu a estabelecer limites de convivência fora do lar e, em consequência, tornou-se egoísta, prepotente ou, como preferem alguns especialistas, uma espécie de tirano. Esse é o resultado de uma educação desequilibrada em que o pai, na excessiva preocupação de ser moderno, deixa de exercer o seu papel, que é o de estabelecer limites ao filho através de uma educação pautada por regras consistentes. A mídia, de um modo geral, e especialmente a televisão, tem bombardeado os lares com estereótipos de modernidade que, se por um lado questionam os papéis tradicionais, por outro geram uma enorme confusão. Os pais ficam meio perdidos sobre o tipo de educação que devem dar aos filhos e acabam esquecendo regras elementares sobre o papel que cabe a cada um deles na orientação dos filhos. As regras para a vida surgem numa fase bastante precoce da criança, geralmente até os 5 anos de idade. E, historicamente, o pai e a mãe têm funções bem definidas e distintas. A estrutura social de nossa cultura faz com que as crianças esperem que o pai seja aquele que impõe normas e a mãe seja a protetora, em que elas depositam as emoções. Essa assimilação começa a partir dos 6 meses, quando o bebê aprende a diferenciar os dois e se estende até a faixa de 1 ano e meio. Os primeiros 5 anos de vida significam a etapa fundamental para a interferência da educação dos pais na formação da personalidade do filho. Em algumas famílias, os pais passam a viver em função dos filhos, sem lhes dar um modelo de educação. Antigamente, o pai tinha uma função bem mais definida. Nas últimas 2 décadas, essa situação mudou. A preocupação em acertar gerou um comportamento contraditório no pai que se tornou muito indulgente. Isso não é bom, porque num determinado momento ele não pode mais suprir as necessidades do filho e então acontece que a criança fica perdida por não ter aprendido a lidar com suas próprias frustrações. Não há um modelo definitivo de pai ou de educação. O importante é que o pai seja amigo, companheiro e atencioso, mas, ao mesmo tempo, firme na determinação das regras fundamentais, checando se existe retorno em termos de crescimento pessoal dos filhos e evitando que as influências externas interfiram no tipo de educação que está sendo dada ao filho. O pai não deve mudar porque o filho disse que na casa do amigo as coisas se processam de outra forma. Nem deve se sentir melhor ou pior que outros pais. Ele deve transmitir segurança, impondo sua realidade. Também não deve insistir para que o filho seja aquilo que ele, pai, não pôde ser. O fundamental é que os filhos sintam confiança e que sejam criadas condições de proximidade, resultando em amizade. Na verdade, as crianças querem que sejam estabelecidas regras, e se isso não for feito, estaremos gerando tiranos precoces, pessoas com dificuldade no relacionamento, com falhas no caráter e na personalidade. É por isso que na educação dos filhos se faz necessário a presença constante do amor exigente. I
fonte inesgotável, um tesouro incomparável, de onde flui o amor que tudo cura e renova, perdão que dá vida nova, amor que ensina a amar. Oh, oh, oh. Você não é definido pelo que passou, você é essência do Deus Criador, imagem e semelhança do Pai. Você não é definido pelo que passou, você é essência do Deus Criador, imagem e semelhança do Pai. Deus te acolhe e não te rejeita, Deus te recebe e não vai embora. Abrace sua história e tome sua cruz, suas cicatrizes são marcas da cruz. Espírito Santo, vem curar meu ser, visita minha história, me faz reviver. Eu tenho chamado e preciso ser fiel até o fim. Deus te acolhe e não te rejeita, Deus te recebe e não vai embora. Abrace sua história e tome sua cruz, suas cicatrizes são marcas da cruz. Espírito Santo, vem curar meu ser, visita minha história, me faz reviver. Eu tenho chamado e preciso ser fiel até o fim. Eu tenho chamado cuidar dos meus filhos até o fim. Eu tenho chamado cuidar da família até o fim. Eu tenho chamado evangelizar até o fim. Eu tenho chamado levar minha cruz até o fim. Você não é definido pelo que passou, você é essência do Deus Criador, imagem e semelhança do Pai. Você não é definido pelo que passou, você é essência do Deus Criador, imagem e semelhança do Pai. Deus te acolhe e não te rejeita, Deus te recebe e não vai embora. Abrace sua história e tome sua cruz, suas cicatrizes são marcas da cruz. Espírito Santo, vem curar meu ser, visita minha história, me faz reviver. Eu tenho chamado e preciso ser fiel até o fim, fiel até o fim. Fiel até o fim. É fonte de sabedoria e de sucesso um comportamento otimista diante da vida e das pessoas. Saber ver as qualidades na pessoa é saber estimular aqueles que nos rodeiam, elogiar, apoiar, agradecer, parabenizar e estimular. São atos e atitudes que devem estar sempre presentes em todos aqueles que levam consigo a vontade de crescer e fazer os outros crescerem. É esta a mensagem de hoje de nosso bispo, Dom Irineu Danelon. Que a paz esteja com você, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Nós estamos dando algumas dicas colhidas na experiência de pessoas felizes que facilitam a nossa caminhada. Um bom começo é sempre sinal de uma caminhada já vitoriosa. Quem começa bem tem quase certeza que poderá terminar bem.
E uma das dificuldades mais evidentes é aquela que se refere às pessoas quanto ao seu desabrochar. As pessoas se fecham e dizem que muitos morrem enterrando consigo mais de 80% das suas possibilidades. Não desabrocharam, não se desenvolveram integralmente, porque não tiveram estímulo. Então, é fonte de sabedoria, é fonte de bom êxito, é fonte de toda pedagogia, de sucesso, esse comportamento estimulante, ou seja, saber animar as pessoas, saber elogiar as pessoas, saber ver as qualidades positivas que essas pessoas têm. Se ela tem 12 defeitos de uma virtude, procure fazer crescer aquela virtude. Daqui a pouco as energias se canalizam para essa virtude e os defeitos vão morrendo. É muito difícil a gente vencer todos os defeitos num ano só. Procure também estimular as pessoas sobre a necessidade de corrigir algum defeito. Escolher um defeito do ano. Nesse ano eu quero me corrigir desse defeito, e você vai ser capaz. Eu conheço pessoas que eram muito mais difíceis e hoje são tão transformadas. Pessoas que bebiam, deixaram de beber. Pessoas que tinham esse defeito e hoje não têm. Pessoas que fumavam e hoje não fumam. É saber estimular. O pai é aquele que cria a vida, e criar a vida é estimular, incentivar os filhos para aprender sempre novas coisas, para ampliar os horizontes, de tal maneira que a gente possa depois ser um universitário, ou seja, ter um horizonte assim aberto e amplo como o universo. Saber estimular também a prática da virtude. Cada vez que você percebe a pessoa praticando uma boa ação, dê um elogio, apoie, estimule, dê a entender que você percebeu, que você gostou. Sempre que a sua esposa fizer uma comida boa, pois estimule, agradeça. Sempre que o seu filho tirou uma boa nota, os estimule, parabenize. Não vamos fazer assim um comércio, mas é preciso de fato a gente estimular. Com certeza você já ouviu contar, isso é tirado daquele livro Gotas de Otimismo, Pílulas de Otimismo, de um bomboniere, onde havia duas vendedoras. E uma vendedora, ela tinha uma arte tremenda de estimular os compradores. Quando alguém vinha comprar bombom, ela punha sempre na balança um pouco menos. E depois, com um sorriso, ia colocando outro bombom, mais um bombom, mais outro bombom. E ela estimulava as pessoas. A outra sempre se saía mal, porque com extravagância colocava na bandeja mais bombom do que o peso pedido. Aí era necessário tirar o bombom. Então a pessoa quase que já se sentia roubada daqueles bombons que havia visualizado como seus. É preciso sempre a gente ter assim cuidado com as nossas pequenas atitudes. Há pessoas sensíveis que se fecham facilmente e que depois de fechadas ninguém consegue mais entrar no seu coração. Nunca permita que o coração dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo se feche. Estimule a confiança. É preciso colocar para fora os problemas. Mesmo que você saiba que seu filho, por exemplo, está usando droga, permita que ele seja seu companheiro, que coloque as dificuldades que existem. Eu já ouvi dizer que saber colocar para fora os problemas que nós temos já é 80% da solução. Estimule essa confissão, essa terapia de grupo. E quando alguém fala alguma coisa assim da vida particular, não fique dizendo, nossa, mas que coisa, o que foi acontecer com você? E jamais esperava isso de você. Pelo contrário, diga assim, bom, isso acontece. Acontece, mas tenha certeza que você já tomou consciência
de que isso não vai dar certo. Então, se você quiser o meu apoio, eu estou aqui ao seu lado, eu vou ajudar você. Confie em mim. Vamos? Então, estimula as pessoas para se corrigirem, para crescerem, para serem assim abertas e amigas. Dê sempre uma segunda chance para as pessoas. Saiba estimular as pessoas. Quando um time joga na própria cidade, tem mais facilidade para ganhar o jogo porque conta com o estímulo da torcida. Seja você a torcida das pessoas que você ama. Um abraço, meu querido irmão, minha querida irmã. Te aquece o calor e você não vê, te queima o amor, mas você não crê. Mas se estás com Deus, se estás entregue, a vela se apaga, mas a chama segue. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Aonde é o céu? O céu, onde fica? O céu é aqui, pra quem acredita. Clareie essa estrada com a luz do perdão, que Ele te espera do outro lado do não. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana. Que mágica é essa? Da dor, da alegria, do que te emociona, do que te arrepia. Se eu choro de amor, o amor anuncia quem é o Criador, quem fez a magia. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana. Lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana. Hoje, como em outros momentos da história da humanidade, a família está sendo fortemente questionada. Viver em família é uma proposta de Deus, a qual o próprio Jesus aderiu com Maria e José. Nós, hoje, estamos precisando rever esta proposta que em muitos lares não está sendo seguida. Estamos precisando de famílias que sejam modelo, anúncio e sustentáculo para esta sociedade materialista e consumista que se nos apresenta. Estamos precisando de famílias abertas para o mundo e que têm coragem de ser missionárias diante de tantas outras famílias.
Família cristã é aquela que está consciente de sua responsabilidade de testemunhar a importância de ser família no mundo de hoje. Que Maria nos dê a força, a coragem e a sabedoria de anunciarmos o Evangelho de seu Filho através de nossa convivência familiar. E que ela nos conceda um bom domingo na paz de Cristo. Ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela... Na Rádio Regional, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagens de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Marache Calçados e Lojas Tanger.